Está no ar o programa Ateliê de Negócios. Aqui você descobre realidades, soluções e exemplos que deram certo. Hoje o assunto é produto artesanal, um mercado que movimenta mais de 50 bilhões de reais todos os anos aqui no Brasil, segundo os dados do IBGE. Vamos conhecer a Juliana Segalho, consultora de negócios e marketing do Sebrae São Paulo. Bem-vinda, Juliana! Obrigada, Vivian. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês, falar de um assunto tão importante, né, e imprescindível aí para os pequenos negócios no setor de produção artesanal. Obrigada, Juliana. O prazer é nosso, mas antes, vamos conhecer uma história de empreendedorismo desse mercado tão promissor? As chamadas artesãs de Bariri sabem muito bem o que é produzir uma fonte de renda sustentável. Elas usam técnicas que são consideradas patrimônio cultural para gerar emprego e mudar a realidade de muitas mulheres. O objetivo delas é unir força para chegar cada vez mais longe. Sou produtora cultural, trabalho com cultura já fazem 5 anos e a gente é militante, né? Tanto pelas ações culturais, pelas questões femininas, pelo acesso à cultura, à informação, tudo desse universo artístico a gente é apaixonada. Né? Então, aí nós lutamos para que a população em geral aqui no nosso entorno tenha acesso a esses bens culturais. O amarrio, na verdade, ele é uma técnica artesanal que mistura o macramê com abrolhos, né? Que são duas técnicas artísticas, né? Artesanais mais conhecidas aí e que juntas aqui em Bariri se chama amarrio. O amarrio, ele é uma técnica centenária aqui da nossa cidade, que veio provenientes dos pescadores, né? Bariri fica aqui bem pertinho do rio Tietê, então a origem que é mais aceita dessa técnica é que os pescadores ensinavam os nós, né? Ensinaram os nós para as mulheres e assim as mulheres acabaram se apropriando desses nós e fazendo aí utilitários, né? A partir do amarrio. Então elas pegavam panos de saco, desfiavam, que na época, né, bem antigamente, nos primórdios da cidade, existiam aqueles panos as embalagens de açúcar, né, o saco de açúcar. Então tudo se reaproveitava, né, porque o material era muito caro. Então elas pegavam aqueles panos, desfiavam e faziam os nozinhos, né? Faziam ali os adornos através dos nós. E essas peças se transformavam em utilitários do dia a dia das mulheres. Então elas faziam toalhas, guardanapos, roupas para as crianças, enfim. E não só os panos de saco, mas de tudo, né? Linha, enfim, juta, elas usavam vários materiais a partir do amarrio. E isso foi se passando de geração em geração, porque a mãe ensinava para a filha, que depois que tinha filho também ensinava, e isso foi passando de geração em geração. Então, assim, é um tesouro que a gente tem aqui na nossa cidade. Inclusive, recentemente, ele foi instituído patrimônio material aqui da nossa cidade, né, pela Lei 4999, né, do Leandro Gonzalez. Então, foi uma grande vitória. E a nossa luta é essa, mostrar, né, mais dessa técnica, mostrar para o Brasil que é tão importante aqui para a nossa cultura local e também valorizar, né, o que nós brasileiros fazemos, né? A gente tem muito dessa questão de valorizar o que vem de fora, né? Mas nós temos aqui nossos tesouros, principalmente no interior paulista, que devem sim ser mostrados e revelados aí para o Brasil e para o mundo, né? Ah, que lindo!
Juliana, vamos conversar agora. Muito legal, né, essa história das meninas de Bariri. Juliana, como transformar uma arte, uma coisa local, um artesanato local, há mais de 100 anos, em uma profissão rentável, sustentável? Obrigada, Vivian. Estava encantada aqui assistindo as meninas na produção e tal, e eu gostei quando ela fala o Brasil precisa conhecer e o mundo também. E para isso, além da questão só da produção, da técnica, de toda a história, todo esse propósito envolvido, né, com essa produção artesanal, esses pequenos negócios que trabalham, né, com produção artesanal, uma coisa que eu achei bem bacana na reportagem, que ali elas não estão sozinhas, né? Quando você trabalha em grupos e tal, você tem objetivos em comum que é mais fácil, não mais fácil, mas você consegue ampliar mercados, né, em conjunto. Mas o que eu posso falar é que, assim, essa produção artesanal, ela precisa sempre ter 2 focos, como qualquer negócio. Né? O foco no cliente, na visão, né, de expandir e direcionar para clientes potenciais, e o foco na gestão, ou seja, nos controles, na produção, como da reportagem, até, por exemplo, a abertura de mercados internacionais, porque sim, ela tem razão, internacionalmente o produto artesanal brasileiro é muito bem visto, né? Eles gostam muito, então a história é muito bacana, mas uma pequena produção artesanal, ela não pode esquecer desses 2 focos, viu, Vivian? A questão do foco no cliente, né? A comercialização, os canais digitais, como você mostra esse produto para o mundo, não só ali regionalmente, e como você tem o controle, os custos fixos, os custos variáveis, né? A ficha técnica da produção. Tudo isso é muito relevante para não ser só aquela coisa do hobby da produção, e sim também ter uma característica mais de negócio. Esse tipo de negócio que vem, eu acho que com um certo tipo de emoção, você acha que precisa parar, pensar e focar na razão? Você falou que é muito, muito importante, né, ver essa parte da gestão. E tem todo o contexto por trás para elas, uma história, um sentimento. Você acha que isso atrapalha um pouco na forma de direcionar para realmente dar dinheiro, para realmente empreender de uma maneira forte? Olha, eu acho que assim, precisa haver o equilíbrio, né? Porque o produto artesanal, ele tem como característica a personalização, o criativo que está envolvido ali, né? A técnica, né? O talento de quem está produzindo. Isso é tudo muito relevante e você não precisa perder isso. Porém, a partir do momento que você está pensando na comercialização disso, você precisa sim considerar os aspectos de gestão, né? Então, por exemplo, quais os canais que você vai divulgar a sua peça? Em que contato que eles estão com as pessoas, né? Eu estou falando, por exemplo, de sites, marketplace, rede social, e existem sites, né, que conseguem dar até o tempo da produção, né, no Brasil, e isso tem especializados aí para a parte de artesanato, mas também a toda a conta, viu, Vivian? Sem conta, a gente tem que tomar cuidado, porque a arte vira um hobby, que eu costumo falar aqui no Sebrae, vira um hobby com custo, então precisa fazer a conta também. Vamos assistir mais um pouquinho dessa história linda para a gente entender melhor como elas estão fazendo. Hoje, pela questão da industrialização, né, do avanço da industrialização, o artesanato, de uns anos para cá, ele perdeu um pouco o espaço para os produtos industriais. Mas a gente vê aí uma visão, né, uma contratendência, que é a valorização do produto artesanal. Por quê? Porque com o produto industrial existe a banalização, né? Aquela coisa tudo igual, então perde um pouco o valor. Quando você surge com um produto que é feito à mão, a partir de uma pessoa que investiu tempo, investiu a expertise, o carinho ali naquela peça, isso se torna com um valor muito maior, né? Carrega uma história, carrega
um valor imensurável quase, né, para aquele produto e que traz também muito mais atração para o consumidor. Então, o produto artesanal, ele está vindo com tudo, né, ele está vindo movimentando não só a nossa cidade, mas o país, né, a gente tem números que falam que mais de 50 bilhões de reais o Brasil movimenta a partir do artesanato, né? Então, o Brasil está tendo essa visão, né, para o artesanato, que é muito importante, e a gente quer se apropriar disso, aproveitar essa onda para também valorizar o que é nosso aqui. A gente tem várias artesãs que sobrevivem aí, que vivem, ajudam sua família a partir do amarrio, e isso para a gente é muito bonito, é muito importante, né? Além do que, o artesanato, ele acaba sendo uma fonte de renda sustentável, que é diferente de um produto industrial, né? Quando a artesã ela vai fazer o produto, ela pensa muito na questão do material, do reaproveitamento do material, né? Ela usa a cadeia do entorno dela, da comunidade dela, de pequenos produtores também que estão no entorno dela. Quer dizer, o dinheiro fica ali na comunidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, que é extremamente importante a gente ter essa visão, né? Também para a visão do potencial econômico que o artesanato oferece. E o amarrio aqui, sobretudo, também para a nossa cidade. Começou a se organizar como associação, como grupo, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? E aí tinha um grupo grande de mulheres, enfim, que elas viajavam, inclusive, para o Brasil inteiro, tanto para dar aula, como para participar de feiras, mostrar o amarrio. Só que foram passando os anos e o apoio público também foi se esgotando, porque elas dependiam muito, né, de ajuda para ir para as feiras e ônibus, e precisavam ter o espaço. Isso foi, né, acabando esse apoio. E aí, também com a era industrial avançando, aí o grupo acabou, né? Então, qual que é a nossa luta, né, de uns 4 anos para cá? É organizar novamente um novo grupo, né, para que a gente possa ter aí uma produção mais substancial, né, de forma coletiva, porque existem sim as artesãs que trabalham hoje individualmente, né, e eu falo que elas são as nossas joias, porque elas sustentam o amarrio até hoje, né? Ele não morreu, né, na nossa cidade justamente por causa dessas mulheres, porque elas continuaram perpetuando a arte. Mas o nosso propósito aqui da Ativas, da produtora, é a gente fazer com que haja um coletivo, haja uma organização, pode ser uma associação, uma cooperativa, para que juntos a gente possa ir mais longe. As artesãs estão atentas como transformar o talento em um negócio rentável. Juliana, como a gente conversou, né? Elas estão bem atentas como transformar isso de uma forma rentável. Agora, vamos aproveitar a sua especialidade e tirar um pouquinho mais de dúvida para aquela pessoa que quer modernizar o seu negócio, né? O marketing digital já é uma realidade hoje em dia. Você acha que isso ia ajudar muito elas, o marketplace, o marketing digital, para ainda transformar esse negócio em uma coisa muito mais forte, mais sucesso? Totalmente, Vivian, totalmente. Mais uma vez aqui. É bacana porque a reportagem traz muitos elementos que, para quem estiver assistindo, é importante. Por exemplo, a atuação em grupos, né, na sua regionalidade, se houver alguma associação, alguma coisa, independente de você ter o seu trabalho individual, a atuação em grupos, geralmente, ela fortalece objetivos maiores, né? Agora, o digital, gente.
O offline e o online, eu sempre faço assim nas minhas aulas. Eles são os canais. A feira, a feirinha da praça, o bazar, isso não morre. Ou seja, o varejo físico, ele não morre. Mas a jornada do consumidor hoje em dia, ela começa naquilo que a gente às vezes acorda segurando, que é o telefone, que é a parte digital. Então, muito do você ter esse olhar para o digital, não é só entender que ele é um canal exclusivamente de venda, mas é lembrar como a gente mesmo busca coisas como consumidores. Então, trazer conteúdo, trazer história, né? A moça da Ativas, ela fala muito sobre a história, né? Todo o propósito que tem ali. E eu te descobri, por exemplo, se eu quisesse comprar uma toalha, um jogo tão caprichado, tão lindo, igual aquele que estava mostrando na reportagem, eu estou em São Paulo, então qual é a chance de eu adquirir isso de uma maneira mais fácil? É pelo um canal digital. Como é que eu te descubro? Então, assim, é por uma palavra-chave, eu vou te descobrir numa rede social, eu vou te descobrir no marketplace, eu vou ter esse contato mais próximo, eu vou ver sua produção ali nos seus bastidores, ali nos vídeos diários. Então, tudo isso ajuda a fortalecer a marca. Mesmo que a empresa seja uma artesã pequenininha, ela é a marca dela. Então, ela trabalhar essa comunicação com o cliente vai além dela só fazer a produção. Muitas delas são tímidas, né? A gente ouve isso bastante, assim, ficam meio assim, mas é só a prática, falar na verdade dela. O canal digital, ele veio para ficar, ele tem uma conjunção do online e o offline, e é importante aproveitar esse filão aí, que vai te ajudar a expandir até. É verdade. Vamos ver como é que elas estão fazendo. Vamos assistir mais um pedacinho da história delas. O Amarrio, na verdade, já existia na minha família, né, na minha vida. Assim, eu tenho uma toalha de bebê, minha toalha de bebê, ela era feita de saco de açúcar e amarrado nas extremidades, né? E então minha mãe na época, né, já fazia o amarrio da minha mãe. Então eu tenho algumas peças, né, de amarrio, e minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha apenas 9 anos. E aquele enxoval dela feito em amarrio ficou comigo. Então aquilo já era presente na minha vida. E aí surgiu aqui em Bariri, há mais ou menos pouco mais de 20 anos, uma professora que veio ensinar amarrio. Foi o chá para mim. Então, aí eu aprendi e até hoje faz parte da minha vida. Então, amarrio para mim é tudo. Como a Maria falou, né, anteriormente, é uma coisa que vem bem antiga, que vem dos nossos antepassados. E eu tinha uma tia que já faleceu, mas ela tinha idade e ela cuidava da gente para o meu pai trabalhar. E ela tinha os enxoval dela feito de saco e todo desfiado e feito o amarrio. E eu sempre me interessei por isso, eu amo essas coisas. Só que ela não conseguia passar para mim como fazer, porque ela, né, já tinha uma certa idade, ela não lembrava. E aí, quando surgiu, há 20 e poucos anos atrás, essa professora que veio, aí eu na hora já me inscrevi, falei, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu fui fazer. E vem daí, vem dessa paixão de antigamente, que relembra minha tia, que relembra meu passado. E foi daí que eu quis ser uma artesã, e eu gosto muito de fazer isso, é maravilhoso. Para mim, o amarrio, ele não é somente uma técnica artesanal que nós temos que valorizar, que nós temos que trabalhar aqui. Não, ele faz parte da nossa história, ele faz parte aí de todo um conhecimento, né, de todo o conhecimento popular que se passou de geração em geração e que nós temos de tão rico isso que a gente não pode perder de maneira nenhuma,
porque faz parte da nossa identidade, faz parte do que a gente é hoje. E como a gente não se amar se a gente não se conhecer, né? Como se amar não se conhecendo. Então, a partir do momento que a gente conhece a nossa história, que a gente sabe de onde veio, como a gente veio, a gente tem mais facilidade para se amar, para se valorizar e também para se diferenciar, né? Não falar que a gente é igual a todo mundo. Nós temos os nossos tesouros, as nossas joias, e isso a gente tem que ressaltar sempre. Nossa, eu tô encantada, realmente é uma joia. Agora, Juliana, a pessoa que tem um talento desse, uma joia dessa na mão, como ela falou, né? Como transformar isso em realidade? Elas que não têm ideia de como entrar no marketplace, não estão no marketing digital, como elas podem fazer? A pessoa lá de casa que está assistindo, que tem a mesma dificuldade, existe algum curso? Onde eles podem procurar? Vamos lá, eu compartilho com você, viu, Viviane? Estava assistindo aqui encantada, né? O trabalho artesanal na regionalidade, principalmente cultural, quando tem uma técnica específica, ele pega, gente, além da sustentabilidade, além de todos os atributos que foram mencionados, ele pega uma relação afetiva das pessoas com as peças. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Isso, inclusive, ajuda no seu repertório, né? Para falar o que a gente chama de storytelling. Storytelling nada mais é daquilo que você conta da história, do produto, da sua empresa, sobre você. Isso também é bem importante aí entre a sua marca, que é você, artesã, com o cliente. Agora vamos lá, onde você pode buscar esse tipo de informação? Hoje em dia eu brinco, aí a gente denuncia um pouco a idade, que a gente não está mais na era só da enciclopédia, né? Que antes a gente tinha que ir na biblioteca para fazer trabalho. Então, você tendo acesso à internet, você pode pesquisar uma infinidade de conhecimentos disponíveis nos streamings de vídeo que você consegue acessar, o próprio site do Sebrae. Quero convidar todo mundo, a gente tem uma gama de cursos muito completos aqui de EAD que você pode fazer à distância. Para quem está em São Paulo, né, a gente tem pelo Brasil inteiro, mas eu sei mais os números aqui da unidade do estado de São Paulo, são 33 unidades regionais que a gente tem espalhado, não só na cidade de São Paulo, mas por todo o interior, fora os pontos de atendimento, né, que são envolvidos com as prefeituras da região. Então, busque uma unidade do Sebrae. Existem associações comerciais, a própria municipalidade, né, o poder público, muitas vezes investe, sim, em grupos. Procure grupos na sua cidade que, às vezes, tem cursos, informações. Uma coisa, viu, Vivian? Às vezes, a gente tem tanta informação legal, tanto curso bacana, e eu vou te falar que às vezes o desafio é falar assim, poxa, conseguiu a divulgação, conseguiu o pessoal, e às vezes a pessoa não aproveita. E muitas vezes verdade. Essas ações, o Sebrae mesmo, todo o EAD é gratuito, então aí eu acho que a informação, ela tem disponível. Se você buscar um pouquinho, você vai descobrir. Aí a gente pega no fator disciplina. Por quê, gente? O recado que eu quero dar aqui, não desanima às vezes numa primeira dificuldade. A gente, né, os mais novinhos assim já nascem, né, com uma habilidade incrível para mexer nas ferramentas digitais. A gente que ainda tem um tempinho a mais aí, às vezes é mais difícil. Eu ouço isso, né? Eu ensino minha mãe, mas eu vou trazer um caso aqui. Minha mãe e minha tia aprenderam lindamente a comprar, elas encomendam tapete, elas amam coisas artesanais. E com essa questão do distanciamento, né, tal, elas aprenderam a consumir e foi tranquilo. Hoje elas, não, é o dia inteiro chegando coisa lá em casa. Então, é possível aprender, tá? É só um pouquinho mais de persistência, de disciplina, e tem muita atividade disponível, tanto por meio digital,
como nas municipalidades, e contem com o Sebrae, né? O Sebrae está aqui para ajudar todo mundo, tem uma equipe muito bacana aí, e inclusive comigo, com as consultorias aí para quem precisar. Obrigada, Juliana. Foi muito boa a nossa conversa, viu? Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Vivian, quero desejar aí boa sorte, muito trabalho, muita disciplina para todos os que estão assistindo a gente. É possível, tá, gente? É desafiador, né? Ter um negócio é muito mais desafiador do que um hobby, então a gente não pode perder o foco, né, do cliente e nos controles aí, nos custos e tal, mas é possível, se unam aos grupos, se você estiver na sua cidade, na sua região, que isso fortalece e ajuda a abrir caminho também. Mas é possível, conte com o Sebrae aqui para ajudar você nessa caminhada. Muito obrigada, Vivian, todo o pessoal, adorei a oportunidade. Obrigada a você, Juliana. E você aí de casa tem alguma habilidade e quer transformar em um negócio rentável? Então você não pode perder o próximo Ateliê de Negócios. Eu espero você lá. Tchau!